Olá, tudo bem? Nós estamos aqui começando mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. Como você sabe, essa é uma iniciativa da Associação Brasileira de Doenças Genéticas que atua para fortalecer famílias, dar visibilidade às doenças raras, defender direitos e oferecer informações de qualidade de vida para toda a sociedade. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito fundamental, que é justamente a saúde mental dos pacientes raros e como gerenciar o estresse e a ansiedade no cotidiano. Viver com uma condição rara envolve grandes desafios que vão além do aspecto físico ou clínico. A jornada também traz impactos emocionais que muitas vezes ficam em segundo plano, mas que são essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida. Só quem vive nessa condição rara, só quem vive na caminhada dos hospitais, em terapia, em tratamento, sabe o quanto nós precisamos estar cuidando da nossa saúde mental. Mas antes de falar algo aqui sobre o assunto, eu quero agradecer a você que está aqui conosco, nos assistindo pelo YouTube e também nos ouvindo pelo Spotify. Que você possa nos ajudar compartilhando, se inscrevendo, mandando aí para o seu amigo, fazendo um comentário, porque quanto mais você se envolve, mais o YouTube, mais as plataformas vão jogando para as outras pessoas, e aí a gente vai gerando conhecimento na causa rara, né? Eu quero agradecer também aqui aos nossos apoiadores sociais, que faz um belo trabalho e nos motiva a continuar propagando, nos motiva a continuar levando aqui os nossos episódios do Conexão Rara, que são eles a Takeda e a Alnália. Eles têm nos ajudado com esse projeto e assim nós vamos transmitindo a cada programa, a cada episódio, um diagnóstico, uma forma de qualidade de vida, uma conversa que vai sempre acrescentar, que vai sempre nos ajudar a vencer o dia a dia. O nosso convidado de hoje é alguém super especial, é o Joaquim de Souza Martins. Ele tem 43 anos, é psicólogo formado pela Universidade Federal do Ceará e ele convive com a distrofia muscular congênita Lama2 e traz para nós uma conversa bem saudável. Você vai entender aqui que durante o programa a gente vai estar conversando de uma forma bem aberta, você pode mandar aí uma pergunta nos comentários, você pode falar alguma coisa, mas o Joaquim eu já conheço de longas datas e ele tem assim um dinamismo, uma forma de conduzir que você vai se apaixonar e depois você vai estar aí pegando, porque ele vai mostrar para a gente as redes sociais e depois você vai estar conversando com ele, né? Ele traz para a gente nessa conversa não apenas o seu conhecimento acadêmico e clínico, né? Mas também sua vivência pessoal, porque ele, como eu acabei de falar, é um paciente raro diagnosticado com distrofia muscular. A sua trajetória une experiência e sensibilidade, mostrando como é possível transformar a própria história em fonte de acolhimento e orientação para as outras pessoas. É uma honra, Joaquim, ter você aqui conosco. E aí eu já quero te receber com um grande abraço. É um prazer estar aqui contigo nessa conversa, nesse bate-papo gostoso. Pô, Neberg, eu que agradeço, cara, essa recepção aí, essas palavras, e estamos aqui para conversar, para ter esse bate-papo, para a gente conversar um pouco sobre saúde mental e também sobre distrofia. Como o nosso programa aqui ele trata muito sobre essa questão dos diagnósticos raros, esse é o tema principal, onde a gente sempre está entrevistando aqui um profissional da saúde, um paciente, algum familiar. Antes de entrar dentro dessa questão da saúde mental, para que dá a orientação, que eu sei que você tem um gabarito muito grande em relação a isso, eu queria, Joaquim, que você se apresentasse um pouquinho. Eu te conheço muito bem, sei como é a tua história, mas talvez tem pessoas aqui que ainda não te ouviram e vão querer entender, porque você vai servir de inspiração para muitos. Então, se você puder compartilhar um pouco da sua história, a questão do diagnóstico, como descobriu, e como é que essa vida com o diagnóstico te influenciou a escolher a psicologia, se você puder descrever aí para a gente agradece e o público com certeza vai gostar muito. Bom, cara, a questão do meu diagnóstico, ela foi um pouco tardia, né, para ter realmente algo a ver com a distrofia, né? Antes mesmo, assim, por volta dos meus 28 anos, como você me disse, eu estou com 43, eu estava apresentando uma certa fraqueza e tudo muscular. E fui em alguns médicos, eles achavam que era algo de apenas uma fraqueza muscular e que eu deveria ir para a academia para fortalecer a musculatura, né? No entanto, só fazia piorar. Então, em vez de acabei procurando um médico neurologista, daí eu comecei a ter um encaminhamento melhor sobre o que estava acontecendo, né? E
através de encaminhamentos para outros setores, do serviço público até, foi diagnosticado, assim, de início, como uma possível distrofia muscular de cinturas, né, e com o tempo foi fechado com a distrofia muscular congênita lama-2. E foi algo assim, porque eu levava muitas quedas, aquilo era estranho, né, eu caí tanto, a pessoa tá caindo tanto, sem um motivo aparente e tudo, é que me fez buscar isso, sabe. Hã, por conta da minha condição, foi algo que me impulsionou realmente a fazer psicologia. Por quê? Na verdade, a psicologia era algo que todo mundo chegava a dizer: "Joaquim, tu é um bom ouvinte, Joaquim, tu é um cara legal, dá pra dar bons conselhos e tudo". E quando saiu o diagnóstico, eu acabei levando em conta que isso: "Não, agora, junto com a aposentadoria, eu vou parar e vou estudar psicologia", né. Então acabei entrando no UFC por meio de cotas, né, e acabei indo pra essa área e me apaixonei. Simplesmente me apaixonei pela área, pela carreira, por por tudo que ela está propiciando para mim até esse momento. A gente sabe, Joaquim, justamente por essa vivência, né, por essa questão do diagnóstico, daquilo que você enfrentou, vivenciou, você Uhum. conhece muito bem o que uma pessoa com diagnóstico raro, uma pessoa, uma família com diagnóstico raro, a gente enfrenta muitas dificuldades, enfrenta muitas barreiras. Uma das áreas que mais afeta é justamente o nosso emocional, porque quando a gente recebe o diagnóstico, vem aquele sentimento de luto, vem aquele sentimento de que as coisas estão perdidas, porque a gente não sabe nada daquela doença. O próprio médico que nos atende, os próprios médicos que têm um contato com a gente, quando a gente vai falar para eles o que a gente sente, o que a gente descobriu, nem eles vão saber muito bem por conta dessa questão rara. E aí gera assim uma confusão mental, gera assim os nossos bastidores, muita coisa começa a desmoronar, casamentos, as pessoas se separam, o convívio familiar começa a ficar mais desgastante. A gente precisa muito de um apoio emocional, a gente precisa muito de um apoio de um profissional da área. E eu queria te perguntar, na tua visão, cara, quais são os maiores gatilhos de estresse e ansiedade justamente nesse cenário de não saber qual é o diagnóstico, descobrir o diagnóstico, enfrentar toda essa situação? Cara, como você bem pontuou, né, às vezes até essa demora, porque às vezes tem realmente uma demora no diagnóstico, né, que acaba trazendo uma certa angústia, uma certa aflição para os familiares, para a pessoa que está acometida com a doença, né. Mas além disso, cara, eh, não digo que seja uma falta realmente de conhecimento da comunidade médica a respeito das doenças raras. Porque como é algo que não é nem muito é algo como ele não é muito pesquisado, ele não é algo muito, abordado, talvez até dentro da próprio meio acadêmico, né, acaba ficando perdido, né. Tem profissionais da saúde que você for falar sobre distrofia muscular congênita, ela diz assim: "Ah, eu já ouvi falar sobre distrofia muscular, mas não sei especificar exatamente qual é a congênita". É algo muito perdido. Né. Então fica assim, para aquela pessoa que está num primeiro momento até indo procurar um médico, ela talvez até fique assim: "Poxa, se nem o médico está sabendo como o que vai cuidar, imagine como eu vou ficar em relação a isso", né. Mas além disso, cara, outras coisas que faz é realmente como é que eu digo? A falta às vezes até mesmo desse suporte emocional, tanto para as pessoas como para os familiares, sabe. Eh, a de algum modo, a psicologia hoje, a terapia é hoje um pouco colocada de lado, é um pouco até marginalizada, vamos assim dizer, porque as pessoas acreditam que só buscou terapia aquela pessoa que realmente está num sofrimento muito agudo, a pessoa que está num sofrimento de muito desespero, né. No entanto, terapia deve ser para todos, é algo que deve fazer parte, não digo do cotidiano das famílias, das pessoas, como você vai realmente a um posto de saúde, quando você vai a um médico, quando você vai tratar qualquer outro tipo de situação da sua vida, né. Então, eu acredito que assim, que para você melhorar esses gatilhos, né, para você, evitar até mesmo de ter tudo isso, um suporte até mesmo
dentro da rede pública, dentro do hospital, dentro de qualquer outro meio que a pessoa rara vá buscar, deveria haver esse suporte. De um montão de coisas sobre saúde, né? Sistema digestivo, respiratório, mas ninguém trata na escola ali sobre a questão das emoções, ninguém trata sobre essa questão da saúde mental. É muito complicado, parece que, como você mesmo disse, a gente cria um preconceito de que na hora de buscar isso é quando o negócio não tem mais jeito. E aí poucas pessoas trabalham na prevenção. Eu pergunto para você, alguém que vivenciou, né, essa questão da descoberta do diagnóstico, dessas dificuldades, alguém que passou, talvez, né, não sei, mas não tenha passado também na infância ou na juventude, não tenha passado sobre buscar esse tipo de ajuda, como é que agora que você se tornou um profissional, como é que, como um psicólogo, como é que você lida agora com essa forma prática, com esses momentos diante daquele Joaquim antes da psicologia e o Joaquim agora atual? Cara, é assim, o pessoal costuma dizer que a pessoa que busca psicologia é porque, na verdade, está querendo se tratar, né? O pessoal diz muito isso. Mas é interessante como a gente aprende a lidar com algumas coisas que a gente tem um olhar diferente, né? O próprio psicólogo, ele busca um psicólogo, né? A pessoa que é psicóloga, ela tem é uma pessoa que está, um jargão que é dito até na universidade, que é terapeutizado. Já tá zen, já está bem e tudo, mas não é bem assim. Até terapeutas precisam de terapia também para lidar com suas emoções. E foi uma coisa que, até antes da faculdade, eu já estava um pouco lidando com isso, de buscar uma terapia para cuidar dos meus sentimentos, para cuidar de tudo que eu estava vivendo, né? Junto, isso se prolongou também durante a faculdade, durante o estágio, né? E isso permanece. Então, uma das coisas que eu aprendo a lidar realmente é buscar a terapia. E junto da terapia, as práticas algumas práticas que possam ajudar o meu bem-estar, né? É tudo isso que eu busco fazer, né? E no caso, eu até mencionei essa questão de eu ter um pouco de preconceito de algumas pessoas, só retomando um pouco, era porque no meu TCC, que eu fiz recentemente, minha pesquisa era mais sobre isso, para saber o que as pessoas achavam sobre psicologia. Embora muitos dissessem que é importante terapia, mas ela ainda tem um pouco uma certa barreira de procurar esse tipo de profissional. E me diz uma coisa, a gente sabe que uma pessoa com diagnóstico, ou uma pessoa com deficiência, uma pessoa com doença rara, ela passa por diversas situações como preconceito, né, falta de compreensão social, e enfrenta vários desafios. Eu queria saber, juntamente com o povo que aqui nos assiste e nos escuta, quais os efeitos psicológicos, né, que esse contexto pode trazer e como é que é possível elaborar estratégias para reduzir esse impacto. Cara, uma das coisas que acabam aparecendo para esse público raro, certo? Elas acabam de alguma maneira se isolando socialmente, né? Elas passam por uma barreira tão grande, um certo luto também tão grande, que acaba se isolando socialmente, né? E outra coisa assim que impacta também até mesmo da autoestima dessas pessoas, né? Às vezes uma questão da pessoa ter que usar algum tipo de aparelho, ter que ter uma cadeira de rodas, usar um andador, usar uma bengala, né? Acaba afetando a autoestima da pessoa, né? E fora que a pessoa também sente que a sobrecarga que é colocada sobre a família de alguma maneira também o impacta, né? De talvez até pensar o seguinte: será que eu sou um peso para minha família? Será que minha família poderia estar fazendo de outra maneira, fazendo outro tipo de coisa se eu não existisse? Talvez esse tipo de coisa possa passar pela cabeça dessas pessoas, né? No entanto, elas também aconteceu comigo, eu acredito que possa acontecer com muitas pessoas, que também há uma certa resiliência em tudo isso. E elas acabam aceitando um pouco mais o que está acontecendo com ela e passar por todas essas barreiras.
sabe? E além da terapia para ajudar esse público, as ferramentas que eu até utilizo e que eu recomendo utilizar é realmente isso, buscar o apoio da família, buscar o apoio de amigos, de fazer coisas que tragam bem-estar para a pessoa, certo? Porque o mais importante de tudo é aceitar que você está vivo, que você é um ser vivo, né? Que você precisa estar no meio da comunidade, que você precisa estar de uma maneira que você possa ser até luz para as outras pessoas, né? É importante quando a gente pega a nossa condição, que embora seja um pouco frágil, e acaba trazendo aquilo algo de bom, vendo algo de bom que possa trazer para os seus próximos e trazer para si mesmo. A gente sabe também que nesse universo de consultas, exames, tratamentos, a gente sabe que os sentimentos, eles de ansiedade, essa ideia de que algumas patologias, alguns diagnósticos que traz essa perspectiva de vida, que a pessoa tem ali uma data limite, que tem uma questão, gera muitas emoções que sacode todo mundo. E a gente sabe também que esse diagnóstico, embora seja um diagnóstico ali individualizado, ele nunca vai ser individualizado porque afeta toda a família, né? Mexe com toda a família. Você sabe que o dia a dia, as mudanças, as barreiras, as adaptações, a gente faz a todo momento. Mas eu te pergunto, como é que a família pode criar práticas simples, acessíveis, para ajudar a fortalecer emocionalmente aquele paciente? Porque você descobriu o diagnóstico tardio, mas a gente tem muitas crianças que passam a adolescência e quando chega nessa fase da adolescência, a explosão de emoções, de se descobrir como um peso, de achar que não vai ser aceito em lugar nenhum, de não poder ter relacionamentos porque alguém talvez não queira relacionar com alguém que está marcado, entre aspas, para morrer e tal. Então, as pessoas, eles se veem de uma forma não muito aceitável. E como é que a família pode ajudar isso? Porque eu te pergunto isso, porque a gente já lidar com essas pressões, com essa dor, com esse choro, com esse desespero, por conta do diagnóstico, ainda temos que enfrentar esses preconceitos lá fora, mas também temos que enfrentar as barreiras do próprio paciente, do próprio familiar, que não consegue lidar muito bem com isso. Como é que a família pode, de alguma forma, ajudar a fazer com que essa pessoa, com que esse indivíduo que recebeu o diagnóstico, possa viver de uma forma melhor, possa saber fortalecer o seu emocional? Cara, é assim, ele parece ser uma palavra clichê, mas assim, de início, é realmente inclusão. É realmente buscar incluir aquela pessoa dentro do ambiente familiar, dentro das questões da família, né? E fazer com que ela participe também um pouco da rotina da família, no que é possível, né? No que é possível para ela. De mostrar, dizer assim, olha, você é mais uma pessoa, né, dentro dessa família. Você é uma pessoa a mais dentro dessa casa, né? E para que a pessoa perceba que ela pode ter uma condição, mas não vai ser essa condição, ele vai ser amado independente dessa condição, né? E, novamente, recomendo, assim, a terapia não só para a pessoa, mas também para os familiares, né? Para saber lidar, porque, como você mesmo disse, assim, é um boom de emoções, não só para a pessoa, mas também para toda a família. É como se aquela patologia ela afetasse realmente toda a família. Então, eles precisam de ser ouvidos, eles precisam cuidar da sua saúde mental também, né? E algumas coisas que podem ser feitas é fazer realmente atividades que tragam bem-estar para ela, entendeu? Se, por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer muito com meus irmãos é de jogar baralho. É uma coisa que aproxima muito. Meus irmãos, às vezes, vão lá para casa só para a gente passar um tempo jogando baralho, para estar conversando, para estar batendo um papo, alguma coisa assim parecida, e faz bem para todo mundo, para toda a família, né? Ficar próximo dos seus, dos amigos, de familiares, fazer coisas que façam deixar você relaxado, que façam você se livrar um pouco desse estresse é bom, né? Meditação, por exemplo, é uma coisa que eu acabo fazendo muito. Não aquela meditação de você cruzar o dedinho e ficar ali naquela posição, né? Mas fazer
atividades que possam trazer uma reflexão, um momento para você parar e pensar, em se observar, né? Tudo isso assim, ele acaba trazendo uma gama assim de um monte de coisas que pode fazer, que possam auxiliar, né, nessa saúde mental, sabe? De se aceitar, de se perceber e de alguma maneira também até se orientar. Não tem como a gente não destacar que você, para muitos, para sua família, seus amigos, quem né, porque não deixou se paralisar pelo diagnóstico. Eu sei que você não tem só a formação em psicologia, você tem outra formação, né? Você era professor antes, se eu não me engano, era história, né? E aí, Isso. e aí isso gera nas pessoas essa inspiração. E dentro desse processo clínico, essa sua prática clínica, né? Você chegar num ambiente onde você está encontrando, você não atende só pessoas com o diagnóstico raro, você atende todas as pessoas, porque o emocional, ele não necessariamente vai trabalhar especificamente uma deficiência física, mas você trabalha todas as pessoas. E como é essa vida? Passa aí para a gente, porque com certeza vai ter pessoas aqui com diagnóstico que vão olhar em você e dizer assim, se ele chegou lá, eu também quero chegar. Como é essa vivência da prática clínica? Como é que você se comporta? Como é que, às vezes, o paciente, sabendo da sua condição, se comporta diante disso? Como é que está o dia a dia dessa nova realidade, dessa profissão que você abraçou? Pois é, cara, assim, essa prática clínica está sendo bem saborosa para mim, porque exatamente por conta da minha condição, no sentido de as pessoas notarem que realmente, assim, ele chegou lá, né? No meu estágio, por exemplo, eu atendia muitos alunos da própria UFC, né, que viviam com a angústia do curso, né, de toda a pressão e tudo, e elas viam em mim e diziam o seguinte: o Joaquim está conseguindo, eu também vou conseguir a chegar lá nesse local, né? Me veio muito isso porque dessa lembrança nesse meu período de estágio. Mas as pessoas acabam tendo uma coisa que é importante, na verdade, na prática clínica é a questão do respeito mútuo, certo? É de você aceitar a pessoa como ela é, de você também ser aceitado como você é. E, e isso traz para outra pessoa, no caso, traz para o meu cliente, para o meu paciente, né, essa posição de dizer o seguinte: o Joaquim é uma pessoa que passou por uma certa dificuldade na vida, sofreu vários obstáculos, entendeu? E ele pode me ajudar a superá-los, a superar o que eu estou vivendo agora. Né? Não é diminuindo o que a pessoa está sentindo, de maneira nenhuma, porque a prática clínica não é essa. Né? É de realmente ver que existe aquela luz no fim do túnel, né? Que existe um passo mais a ser dado, né? Que existe algo mais a ser vivido. Né? Porque é importante a gente viver. Uma coisa que eu aprendi muito na faculdade é que a gente não consegue mudar o que a gente passou e a gente também não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a única maneira de viver é o presente, é o momento, é o agora. A única coisa que a gente tem controle é o nosso momento atual. A gente não tem controle sobre o amanhã, né? Que acaba essa vontade de querer controlar o amanhã que causa muita ansiedade, né? E como a gente não pode mudar palavras que foram ditas, por exemplo, há 2 minutos atrás, né? Então, ensino a viver isso, viver o presente, viver o momento, viver o agora, né? Que aprender a estar nesse momento pode ser muito, muito, muito mesmo libertador. Falou dentro da perspectiva, a visão do paciente, mas agora a visão do profissional, a tua visão, né, cara? Porque você passou por isso, você vivenciou isso, mas como está sendo essa nova fase de você poder colaborar, de você poder aplicar tudo aquilo que aprendeu, de você estar vivendo essa experiência, e por que não dizer uma conquista? E quais são as metodologias que você tem usado para as pessoas vencerem nessa questão das crises de ansiedade, esse sentimento de desânimo, depressão, que querendo ou não, depois da pandemia, a nossa cabeça parece que mexeu muito mais e hoje, não sei se pode ser da minha visão leiga, parece que os casos
foram ampliados. Parece que se destacou mais ainda essa questão das emoções. Como é a perspectiva agora do Joaquim como alguém que conquistou e venceu? Como é que está vivenciando isso e como é que tem usado de metodologias para ajudar esse pessoal? Cara, é assim, essa história da pandemia realmente, eu não digo que as pessoas, elas teve um boom de pessoas buscando terapia, né? Parece que foi uma coisa que dissesse assim, opa, tá, existe isso e eu tenho que correr atrás disso, né? A saúde mental hoje é muito falada, é muito mencionada, é muito buscada, é muito comentada, né? As pessoas, pelo que eu entendi até um pouco, assim, vi alguns estudos, até mesmo na própria escola, os alunos estão falando sobre saúde mental, né? Ou buscando, querendo buscar, querendo entender mais um pouco isso. Embora a escola propriamente dita talvez não tenha ainda falado sobre isso. Mas, enfim, o Joaquim, ele está muito nessa prática clínica dele disso, de buscar acolher essas pessoas. Né? As pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas, né? Elas precisam ser incentivadas naquilo que deve ser incentivado, né? Assim como deve também, elas devem, não digo corrigir, mas talvez assim ter um novo olhar sobre algumas coisas que podem estar atrapalhando as suas vidas, né? E o Joaquim psicológico está muito querendo descobrir isso, porque embora tenha esses 5 anos de estudo dentro da faculdade, mas a gente não para de estudar de maneira nenhuma. A cada pessoa que vai chegando no consultório da gente é uma realidade diferente, é uma vivência diferente. Ela pode até ter o mesmo. Ela não é algo fechado, porque ela pode ter até mesmo nomenclatura para algum tipo de transtorno, mas ela é vivenciada de maneira diferente, né? Nunca é uma receita pronta para tudo que chega para a gente, sabe, Neber? É aquela história realmente de a gente buscar compreender como o calo está apertando no sapato da pessoa, sabe? Porque é bem distinta as coisas, né? E como e repetindo, cara, é muito saboroso, é muito bom ver depois de um certo período a pessoa mudar e a pessoa dizer assim, estou bem comigo mesmo. A pessoa vê a pessoa dizer assim, Joaquim, esse período contigo mudou realmente minha vida. Esse período contigo fez eu ter um novo olhar sobre algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, né? Então é muito gratificante, sabe, cara? Muito gratificante mesmo. Eu fico feliz porque em certo momento a gente viveu isso junto, participou de alguns momentos juntos, e a gente se conheceu justamente, que é a próxima pergunta que a gente vai trazer aqui, a gente se conheceu justamente pelo envolvimento de associações, né? E aí, cara, aproveitando esse momento, aproveitando essa situação, como é que você enxerga o papel das associações na vida do paciente? Se de alguma forma você já tem colaborado, contribuindo na questão do fortalecimento da saúde mental, ou no enfrentamento da solidão, ou de algumas coisas, como é que você enxerga a associação, o papel da associação na ajuda, no suporte, tanto pacientes como os familiares? É uma coisa. Na hora que tu fala, fazendo essa pergunta, me vem assim um certo arrepio de falar sobre associação e do papel dela na vida dessas pessoas, desses familiares, né? Realmente a gente se conheceu foi através de uma ação, de uma associação, onde me veio a ideia assim, eu tenho que buscar conhecer o que é que está acontecendo comigo, eu preciso me espelhar em pessoas que possam estar vivendo o mesmo que eu, né? E na pesquisa pela internet achei a associação e foi lá que a gente acabou se encontrando, né? E partilhando um pouco, voltando a partilhar um pouco sobre mim, mas isso vai chegar nesse ponto. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele é autista, né? E uma das coisas que eu fico comentando com o pai dele, que é meu irmão, ele diz assim, cara, tu tem que buscar pessoas, pais principalmente, que tem também uma convivência com filhos autistas para você entender o que está acontecendo com ele, porque tu tá meio perdido, sem saber, acontecendo mudanças na vida do teu filho e tu tá sem saber, tá só pesquisando na internet e isso não basta, né? E
E eu recomendei até algumas associações para ele buscar e tudo, e ele está nesse processo. Então eu vejo esse papel dessas associações nisso, como esse apoio, né, como esse lugar de luta, né, de acolhimento, e de mostrar, assim, principalmente para os familiares, assim, ó, você não está sozinho no meio disso tudo, né? Você tem uma rede de apoio aqui que pode lhe auxiliar. Você tem pessoas também aqui que passam pelas mesmas experiências que você está passando, né? Então é uma rede de apoio além da família, né? E isso é muito importante para realmente mostrar que a pessoa não está sozinha. Não só as pessoas na condição rara, mas também os familiares dessa pessoa. Você já pensou em algum tipo de projeto? Como é que você pode usar essa ferramenta que você abraçou para aproveitar, né, e trabalhar nessa condição? Já, cara, já pensei, assim, eu ando pensando, na verdade, assim, tá amadurecendo, né? De buscar realmente um tempo, reservar um tempo para conversar com essas pessoas, né? Para estar numa associação e até mostrar assim, olha, eu consegui a chegar a um certo ponto, porque você também, ou seu filho também não possa conseguir, né? Então penso muito assim de reservar momentos, de me colocar principalmente à disposição para estar dentro da associação, e ajudar no que eu possa ajudar. Trabalhando mais uma vez e voltando para essa questão dos raros, Uhum. eu queria que você colocasse aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né, o paciente raro, que talvez eu não tenha tocado aqui no assunto, mas gostaria que você deixasse assim para os outros pacientes que estão buscando, né, de alguma forma esse cuidado com a saúde mental, de como encontrar um equilíbrio em meio aos desafios, porque voltando mais uma vez para o preconceito, né, a gente infelizmente a ideia de se procurar um psicólogo, alguém da área emocional, um terapeuta, sempre vai o pessoal vai atrelar vou até usar um termo leigo e que as pessoas usam muito, não, tá ficando doido, né? O pessoal diz assim, alguma coisa do tipo. Então, Isso. geralmente, Uhum. as pessoas que não procuram, elas estão precisando, elas estão vivendo barreiras, mas elas também pensam, não, já estou dando muito trabalho, se eu for fazer mais isso aí, vai ser mais um trabalho ainda e não procuram. Qual é o conselho que você tem para dar para essas pessoas que têm colocado essas pedras, essas barreiras, essas dificuldades, para não procurar ajuda de jeito nenhum? Cara, o que eu digo é assim, não deixa explodir isso daí, né? Busca terapia no momento que você tá bem até, para você ter mais esse suporte, mais essa rede de apoio, mais essa mais esse artifício na sua vida, né? Porque é interessante, o pessoal diz assim: "Ah, terapia é para doido". No entanto, se a gente for olhar para uma certa camada da sociedade, todo mundo faz terapia, né? E esse pessoal não é tido como louco ou como qualquer outro tipo de coisa pela sociedade, né? Durante muito tempo até diziam que a psicologia só era para rico, para gente que tinha muito dinheiro e tudo. Mas hoje está tendo já uma certa abertura para demais camadas da sociedade, né? E então, o que eu deixo é dizer assim, não deixe isso explodir, né? Porque às vezes você pode entrar no meio de um furacão e para sair desse furacão fica mais difícil ainda, né? Então, busque terapia agora, né? Existem diversos plataformas por aí de terapias que podem até não ser um custo muito grande dessas pessoas, né? E eu fico assim à disposição para conversar isso com quem quiser, né? E tudo para não deixar esse momento chegar. Ou quando chegar, ter mais também esse suporte, ter mais essa rede aí de acompanhamento. Aproveita e manda aí as tuas redes sociais para quem quiser te encontrar, né? Como te encontrar, se faz algum trabalho na internet relacionado a isso. Cara, eu tenho o Instagram, né? Tem a rede social do Instagram. É algo que está no início, está assim, muito assim, porque eu não sou muito familiarizado com questão de redes sociais, assim, de colocar muita coisa. Né? Mas minha rede social
é joaquimmartins.psi, PSI no final. Né? Mas deixo também até mesmo o meu WhatsApp, né? Que é o DDD 85 9254-3389, né? Então pode falar comigo assim um momento que quiser, fico lá à vontade, estou aberto a conversar, né? Não tem barreira para mim para ou falar no direct do Instagram ou até mesmo pelo WhatsApp. A gente sabe que no mês de setembro a gente comemora o mês de conscientização das distrofias musculares, que é o Setembro Verde. Mas também no mês de setembro a gente trabalha a questão do Setembro Amarelo, que é justamente a questão da prevenção do suicídio, a valorização da vida, a questão da saúde mental. E uma das coisas que a gente tem percebido no meio dessa garotada, da juventude, que a gente trabalha em meio à educação também, como você é um educador, a gente tem encontrado muitos sintomas, né, de automutilação, muitos sintomas de depressão, muitos sintomas. Como a gente, agora que para quem está nos assistindo, como é que nós podemos detectar que alguma coisa está errada ou com o paciente de uma doença rara, ou outro familiar? Como é que a gente pode... Existem alguns ganchos que a gente, mesmo sem entender, sem compreender como você tem todo esse discernimento, tem alguns ganchos que nós podemos despertar um sinal de alerta, até mesmo para que a gente possa procurar ou encaminhar essas pessoas a um profissional da psicologia? Cara, assim, é importante a pessoa saber o que está acontecendo dentro da sua casa, né? Existe ultimamente uma política de portas fechadas, às vezes, principalmente no público adolescente, né? Como se o seu quarto ele fosse um certo refúgio e que ninguém mais pode entrar, né? No entanto, falando um pouco disso para os adultos, você é responsável pelaquela pessoa, pelaquele jovem, principalmente, né? Então, você deve saber o que está acontecendo nas redes sociais desse jovem. Você tem, não digo só o direito, você tem um dever, né, de saber com quem eles andam conversando até, né, para poder exatamente ver sinais, né? Eu conheço assim práticas de adolescentes que eles se reúnem para comentar sobre suicídio e de como fazê-los. Isso é perigoso, né? E que os pais talvez não estejam nem sabendo o que pode estar acontecendo, né? Então, de você buscar saber o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais, nesse público adolescente e principalmente infantil, tá até também, é importante. Mas ver sinais de isolamento, muito recluso, de não, até mesmo de esconder, muitas vezes, parte do corpo, né? Tipo, de uma hora para outra, num dia muito quente, a pessoa está de casaco, alguma coisa está diferente ali, alguma coisa esquisita tá. Observar, realmente, no caso, observar realmente o cotidiano do seu filho, né? E conversar. Eu acho que conversar, um pai ou a mãe, um irmão mais velho, buscar conversar, abrir um certo diálogo com esse público mais jovem, né, pode auxiliar até mesmo a ele buscar uma ajuda de um profissional, né? E nisso, de ver esse tipo de sinais, esse tipo de conversas, esse tipo de pensamento não tem como a gente saber na outra pessoa, né? Mas ver alguns tipos de algum papo mencionando suicídio, automutilação e tudo, de realmente de buscar um profissional, até para dizer o que eu faço com meu filho agora, o que eu posso fazer para ajudá-lo, né? E é aquela história a pessoa que está cuidando precisa ser cuidado, né? Então ele precisa também ser orientado no que fazer, até mesmo por um profissional para melhor conduzir, encontrar uma maneira de melhor conduzir a sua casa, os seus filhos e tudo. Joaquim, a gente está chegando ao final dessa nossa conversa, desse bate-papo gostoso. Eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem, talvez do que eu não toquei aqui ainda, do que você acha que é interessante falar, do que é importante destacar, tanto na questão do diagnóstico raro, mas sempre voltado para a tua área, que é agora a questão da saúde mental. Se você tem alguma coisa que a gente talvez não tenha abordado aqui e queira falar, eu quero deixar contigo esse momento. Cara, uma coisa que eu costumo dizer ao meu respeito, e que eu gosto de colocar para as pessoas, principalmente quem tem alguma condição rara, é que a vida não acaba depois do diagnóstico.
que após o diagnóstico, na verdade, ela pode ser um ressurgimento. Você pode descobrir uma outra pessoa, você pode aprimorar até aquela pessoa que já existe em você, né? E isso pode ser colocado até mesmo para os familiares. Você pode ter um novo olhar sobre o mundo a partir da convivência com uma pessoa rara. Você pode lutar por coisas que você nem imaginava que iria lutar, né? Então, busque fazer coisas que, repetindo, que tragam bem-estar para você, que tragam felicidade, mas que também não deixe de fora aquelas pessoas que você ama, né? Esteja perto de pessoas que você gosta e que querem seu bem, e querem trazer bem para você, né? E você pode ser uma pessoa rara, né? Mas como diz aqui aquela frase, né? Todos nós somos raros. Todos nós temos as nossas individualidades, todos nós temos as nossas diferenças, né? E nessas diferenças é que a gente vive, que a gente sobrevive, que a gente busca viver em harmonia consigo e com os outros. E você não está sozinho, você é mais um, e juntos aí a gente vai cada dia tentando se tornar mais forte. Joaquim, eu quero agradecer, né, a sua participação, por compartilhar conosco a sua experiência, os seus aprendizados, diante de tantos profissionais, né, diante de todas as situações que você já viveu, que você presenciou. Muito obrigado por colaborar, por trazer esse episódio, por ser inspiração, por mostrar as outras pessoas que, diante dos diagnósticos, podem superar, podem alcançar seus objetivos, suas metas, pode chegar onde eles quiserem chegar, né? A sua fala, ela nos mostra como o cuidado com a saúde mental é indispensável e precisa caminhar junto com o tratamento físico, com os tratamentos que nós já estamos acostumados. Eu gostaria de deixar contigo aqui também os seus agradecimentos finais, e se você quiser dizer ainda mais alguma coisa, compartilhar mais alguma coisa, repete de novo aí tuas redes sociais, repete de novo como é que as pessoas podem te encontrar. Muito obrigado, cara, por essa participação. Cara, eu que agradeço assim, o espaço, né? Quando recebi o convite, fiquei muito, muito feliz mesmo, assim, muito, muito agradecido, e também por ser nesse momento, né? Neste mês verde, no mês amarelo, né? Juntando esses dois sistemas tão importantes para a nossa vida, né? E para a vida dos raros também. E, cara, agradecer a Deus, agradecer a todo mundo que está aqui, né? Assistindo a gente, né? E, como você disse, repetir minhas redes sociais, né? Começando no WhatsApp, né? 85-DDD 99254-3389, e o Instagram joaquimmartins.pc, né? PC, no caso, PSI lá no final. Mais uma vez, e muito obrigado a você que tem nos acompanhado, nos acompanhou até aqui, ouviu aí, assistiu a participação do psicólogo Joaquim, que embora tenha um diagnóstico raro, não se deixou abater e conquistou, venceu, rompeu e está servindo aí de inspiração para todo mundo. A gente sabe que esse nosso programa, a gente está encerrando aqui mais um episódio, mas nós vamos ter outros episódios aqui tratando de outros assuntos e eu quero ver você. Cada diálogo, você sabe que amplia a nossa visão sobre os múltiplos aspectos das doenças raras, especialmente sobre a importância de um olhar na saúde mental, como foi o episódio de hoje, com o cuidado que a gente precisa equilibrar. Cuidado físico, terapia e o cuidado emocional, mental, que a gente precisa muito. Agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, né, que é a Takeda e a Alnaila, que tem nos ajudado a espalhar qualidade de vida, a espalhar conhecimento, a mostrar histórias de superação, histórias aí de conquista, como a história do Joaquim, e eu tenho certeza que você que nos assiste só tem a olhar e querer também a mudança para a sua vida. Essa conversa nos trouxe reflexões importantes e eu quero te pedir, compartilha, curte aí, escreve, bota aí teu comentário, porque cada ação que você faz nos ajuda a estar espalhando qualidade de vida, espalhando conhecimento, mostrando que existe sim, como disse o Joaquim, vida pós-diagnóstico. Você pode superar, você pode romper, você pode avançar. E através das histórias que estão sendo narradas, conversadas, através dos episódios que nós estamos transmitindo e mostrando para você, pode servir também de inspiração a muitos outros. Talvez tenha alguém aí que está tentando descobrir um diagnóstico, tem alguém que está passando por situações complicadas e difíceis. E assistindo um episódio como esse, pode se encontrar nessa vida. Muito obrigado a você mais uma vez que esteve aqui conosco
e até o nosso próximo episódio do nosso programa Conexões Raras. Fica com Deus, beijão no coração e até a próxima. Tchau, tchau.